Olá a todos! Um novo ano se inicia e como é bom podemos começar nossa caminhada letiva contando com mais uma semana pedagógica Moonshot, não é verdade? Tenho certeza que você vai encontrar apresentações ricas aqui e que acrescentarão no seu conhecimento pedagógico. Eu te aconselho a navegar pelas trilhas e selecionar os temas que tiverem mais a ver com você. Gente, eu vou confessar uma coisa. Mesmo em meio a muita correria, fiz questão de estar presente nessa jornada. E espero que o que eu tenho a apresentar possa trazer reflexões e, quem sabe, até transformações. Meu nome é Elisângela Alves. O tema da minha apresentação é Inclusão no Enem, Mito ou Verdade. Segue aqui uma breve descrição da minha formação acadêmica. Eu sou diretora-geral escolar e docente da rede pública do estado do Rio de Janeiro e mestrando internacional pela Murray University da Flórida. Também tenho algumas pós-graduações nas áreas de neuroeducação, gestão escolar, docência do ensino superior, dentre outras. Gente, olha só. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria de contar para vocês a história do Thomas, um pequeno garoto que certo dia chegou a casa com uma carta para sua mãe. Ele disse: Mãe, meu professor me pediu para entregar esse papel para a senhora. Ao ler a carta, a mãe não evitou as lágrimas, o que deixou Thomas preocupado. E ele perguntou o que estava escrito nessa carta. Então a mãe suspirou e leu em voz alta: O seu filho é um gênio. Essa escola é muito pequena para ele e os professores não conseguem dar conta de acompanhar. Por favor, ensine-o você mesmo. Após a morte da mãe, quando arrumava a casa, Thomas encontrou um papel dobrado no canto de uma gaveta. Para sua surpresa, era a antiga carta que seu professor havia mandado para sua mãe. Curioso, logo ele abriu essa carta, mas ele teve uma triste surpresa ao ver que o conteúdo era totalmente diferente daquela leitura que a sua mãe havia feito anos atrás. E estava escrito: seu filho é estranho e possui problemas mentais. Não queremos o seu filho mais na nossa escola. Lendo isso, Thomas entrou em prantos, sendo que nessa época, esse pequeno Thomas, já era o renomado inventor Thomas Edison. Ao fazer uma retrospectiva sobre sua vida em contrapartida às duras palavras do professor, ele escreveu em seu diário: Thomas Edison era uma criança estranha, mas graças à coragem de uma mãe heroína e dedicada, tornou-se um gênio do século. Trouxe aqui a transcrição de medidas de acessibilidade do Enem. Eu sei que é muita coisa, gente, mas é necessário. Bora ler? De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o Enem garante aos participantes um atendimento pautado em urbanidade, respeito, acessibilidade, cortesia, precisão da boa-fé, igualdade, eficiência, segurança e ética. O governo federal destaca ainda que a Lei de número 10.048 de 2000 assegura o direito de atendimento prioritário às pessoas com deficiência. Além disso, a possibilidade de pessoas com deficiência física, auditiva, dentre outras, realizarem atendimento especializado no ato da inscrição. Um dos apoios oferecidos é o adicional de 1 hora para resolver as questões. Alguns dos outros recursos de acessibilidade são provas em braille, tradutor e intérprete de Libras, dentre outras medidas de acessibilidade que eles asseguram como sendo suficientes. Além disso, em 2020, vestibulandos com TEA, transtorno do espectro autista, passaram a ter uma banca específica para correção de suas provas. Bom, o que vocês acham disso do que foi lido, gente? Será mito ou verdade? Tudo que foi lido no slide anterior. Para transcorrer sobre isso, precisamos analisar passo a passo cada uma dessas medidas de acessibilidade que eles asseguram como garantidoras de inclusão a todas as pessoas especiais. Primeira assertiva do INEP, a Lei nº 10.048 de 2000 assegura o direito de atendimento prioritário às pessoas com deficiência. Bonito, gente. Já começa que essa lei de 2000 precisou ser alterada.
há 6 anos atrás, pela lei de cotas, pois até 2016 as pessoas com deficiência não eram contempladas no exame admissional. Outra questão é que o INEP define que a quantidade de vagas para deficientes deve ser definida de acordo com o proporcional em relação à população do Estado ou do Distrito Federal em que estiver localizada a instituição de ensino. Segundo o IBGE, números estatísticos nos informam que o número de pessoas inscritas no Enem é muito baixo. Sabe por quê? Não chega nem a milésimos do que o país tem como pessoas com necessidades especiais. Para vocês terem uma ideia, em 2022 tivemos 35 mil inscritos, sendo que no nosso Brasil, né, há mais de 17 milhões de pessoas especiais. Além disso, o IBGE também aponta que 67% de pessoas com deficiência não têm instrução adequada, contando apenas com ensino fundamental incompleto ou até instrução nenhuma. Sendo que dentre as pessoas sem deficiência, esse número cai para menos da metade. Tais dados numéricos nos apontam com muita clareza que não há nenhum tipo de atendimento prioritário às pessoas com deficiência no país. E nós não precisamos recorrer a muitas pesquisas estatísticas para concluir isso, porque o governo deixa muito clara essa contradição entre o que está escrito nas leis e o que é assegurado na prática. Vou dar um exemplo. Em entrevista concedida à Rádio Jovem Pan, em 2021, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou: "Nós não queremos o inclusivismo", e defendeu a separação dos alunos com deficiência. Para esse ministro, estudantes especiais atrapalham os estudos de discentes considerados normais. É uma pena, gente, que tenhamos escutado tais palavras preconceituosas de um ministro da Educação, não é verdade? Em pleno século XXI, uma era que temos lutado tanto pela inclusão, vem um governante e repele tão cruelmente as pessoas especiais, remontando-nos aos séculos anteriores, nos quais a exclusão, a segregação eram vistas como aceitáveis. É fato que ainda precisamos avançar muito para chegarmos aos padrões ideológicos inclusivos e que ainda estamos tentando sair do integracionismo, que é uma falsa modalidade de inclusão. Mas ao menos já reconhecemos que é inaceitável fazer acepção de pessoas pelo simples fato de não atenderem aos padrões impostos como normais pela sociedade excludente. De acordo com a histórica da educação especial, faz-se necessário enfatizar que as pessoas com deficiência foram bastante sacrificadas e que a inclusão acende uma luz nas vidas dessas pessoas. Mas é necessário que a comunidade escolar tenha consciência da problemática que envolve essa questão e que realmente esteja voltada para a inclusão e não para o processo de integração, como ainda acontece nas escolas regulares. Vamos para a segunda assertiva? Sala de fácil acesso, acessibilidade arquitetônica. Uau! Mito, gente. Gostaria de saber sobre qual país o INEP faz essa referência, porque em nosso país isso não é realidade. Bora ver em um gráfico do próprio INEP como isso acontece? Olha lá, vamos analisar esse gráfico. Vejam vocês que o próprio INEP aponta que dependências acessíveis nas escolas é um fator minúsculo, pois se apenas 31% de nossos colégios possuem dependências acessíveis, como então, gente, esse instituto pode garantir que as pessoas com deficiências terão possibilidade de realizar seus exames em locais de fácil acesso e acessibilidade arquitetônica em todo o país? Me diga. Vamos para uma outra assertiva do INEP. O adicional de 1 hora promove a inclusão. Ah, gente, não. Isso é um mito. 1 hora está longe de ser suficiente para proporcionar melhores condições de concentração para pessoas especiais poderem realizar suas provas. Bora entender isso melhor? Gostaria que vocês analisassem com mais calma depois esse HQ, tá? Porque há muita informação aí. Bom, mas o que é mais importante que vocês entendam. Esse HQ mostra bem que a situação de algumas das pessoas especiais quando estão em contextos de necessidade de concentração e o que eles precisam para estarem em uma condição mais favorável. Para ficarem mais tranquilos, eles precisam de um ambiente sem interrupções, sem barulhos, necessitam de abafadores, precisam até mesmo de pausa para circular, a fim de que possam regular suas emoções e suas percepções. Gente, em qual planeta 1 hora
é suficiente para que eles consigam isso. Se vocês quiserem dar uma pausa nesse vídeo para lerem aqui, seria bem legal, tá bom? Nesse momento eu não disponho de muito tempo, então vou passar para a próxima assertiva. Quarta assertiva do INEP. Todas as provas devem apresentar os mesmos parâmetros pedagógicos e psicométricos para garantir isonomia. Oi? Garantir isonomia? Gente, isso é mito. E mito dos mais descarados. O que é isonomia? Pelo dicionário significa princípio geral do direito, segundo o qual todos são iguais perante a lei, não devendo ser feita nenhuma distinção entre pessoas que se encontrem na mesma situação. Essas imagens demonstram claramente isso. Por acaso as pessoas especiais encontram-se na mesma situação que as pessoas reconhecidas como normais? Acredito que esse povo do INEP não conhece o significado de equidade. Afinal, no conceito de equidade está implícita a possibilidade de oferecer o que cada um necessita, para que de fato possamos falar em igualdade de oportunidades e, portanto, isonomia. Vamos passar para a quinta assertiva? A correção diferenciada das gerações é o bastante para promover a inclusão. Olha, ok, tá, para correção diferenciada das gerações, mas e as demais disciplinas? Por que não são igualmente passíveis de correção diferenciada? Gente, sinceramente, na minha concepção, isso é desconhecimento do público plural, ignorância, falta de zelo para trabalhar com boa vontade em prol da diversidade. Portanto, isso é um mito. Na ânsia de nivelar o alunado, esquece-se da especificidade de cada um. O paradigma de forçar a homogeneidade reforça as algemas da discriminação, do preconceito e da exclusão. É uma falta de respeito essa vista grossa que fazem para não enxergar que é necessário realizar uma correção diferenciada para todas as matérias, não somente para a redação. O Enem atual avalia da mesma forma todos os candidatos inscritos e não abre espaço para avaliar diferentes trajetórias dos estudantes, suas particularidades, suas condições de estudo, suas possibilidades de acesso ao conhecimento, suas limitações físicas e mentais. Mito. Mais uma assertiva. A equidade para todos no exame. Mito, gente. Por tudo que foi dito aqui e mais um pouco, enxergamos claramente que não mesmo. O INEP não abraça todos, não exerce a equidade e não faz prevalecer a inclusão de modo eficaz. Pode até ser que esteja em um momento de transição e se encaminhando para isso, mas hoje, estou falando de hoje, essa não é uma realidade. Antes de qualquer coisa, é necessário respeitar a singularidade de cada pessoa e prover adaptações de acordo com as suas necessidades. E isso é assegurado por lei, tá? Por exemplo, a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência determina que pessoas que possuem deficiência ou transtorno têm direito ao acesso à educação, o que também contempla o direito de aprender. Na minha última apresentação pela Moonshot, eu deixei bem claro que ensinar não significa propriamente que vai haver a aprendizagem. Mais uma lei. O Ministério da Educação também recomenda essa prática, porque afirma que adaptações e adequações são necessárias a fim de se ofertar o currículo de acordo com o aprendente. De acordo com o aprendente, gente. O Protocolo de São Salvador reconhece que toda pessoa afetada por diminuição de suas capacidades físicas ou mentais tem direito a receber atenção especial, a fim de alcançar o máximo desenvolvimento da sua personalidade. Mais uma. A Convenção de Guatemala afirma que condições polissêmicas em prol da realidade, da identidade social e cultural do aluno são necessárias em contraposição a currículos conteudistas, verdades prontas e acabadas, listadas em programas escolares seriados. Gente, infelizmente, a origem da educação tradicional fez com que alguns profissionais de educação despertassem o desejo de nivelar o conhecimento dos alunos. Mas a proposta da educação inclusiva dá um novo aspecto à educação, visando um olhar diferenciado às singularidades humanas. Vejam só nessa imagem como é diversa essa singularidade humana. É fato que não existem regras padronizadas para todos os alunos com deficiência, mas as especificidades de cada condição são claras e estão à disposição dos educadores através de informações que podemos obter dos especialistas no tema.
Portanto, é necessário avaliar as condições das provas, fazer adaptações e desigualar as exigências para igualar as oportunidades. Não trata-se de maneira alguma de privilegiar ninguém, mas promover a equidade, como eu disse naquele slide anterior. Vou repetir, pode até ser que o INEP esteja em um momento de transição e caminhando para a inclusão, mas hoje, dizer que o Enem é um processo seletivo e inclusivo é um mito. Gente, mas dado o fato de que somente há 6 anos a lei de cotas incluiu as pessoas com deficiência, precisamos até admitir que o INEP fez algum progresso, não é verdade? Só que eu gostaria de deixar claro uma coisa. Os progressos que forem realizados não serão se você, eu ou os cidadãos de todo esse país fizermos reivindicações. Nada se conquista no Brasil sem lutarmos ou utilizarmos nosso poder de voz para conquistarmos nossos direitos. Por conta da consciência de cada um de nós, precisamos lutar por questões inclusivas. Em novembro de 2022, eu me imbuí da missão de ir ao INEP fazer reivindicações em prol dos candidatos com esquizofrenia. Para quem não sabe, a esquizofrenia é uma doença psiquiátrica das mais graves e que requer dos que sofrem com esse transtorno a ingestão de medicamentos muito fortes e que, em alguns casos, tiram deles condições psicomotoras. Muitas pessoas com esquizofrenia perdem a firmeza porque os remédios causam tremedeira e até dificuldade nas condições de falar, porque algumas medicações são tão fortes que aceleram a dicção, causam gagueira, dentre outros entraves. Diante disso, a prova que é exigida como manuscrita do Enem, a prova de redação, é um empecilho para candidatos que sofrem com esses sintomas. Afinal, eles não conseguem escrever, muito menos ditar seus textos para os transcritores. Então, eu fui ao INEP pedir, dentre outras medidas, também a digitalização das provas de redação. Nesse slide, vocês podem ver que é uma foto da carta que entreguei ao INEP, em nome da Associação de Mães e Mães de Pessoas com Esquizofrenia, e também uma foto minha com o Robert. O Robert é o presidente da CPA, que é uma comunidade de professores e autores que trabalha com a elaboração de conteúdos para editoras, bancas, entre outras instituições. Aliás, eu gostaria de fazer um convite para você aqui, tá, professor? Te convidar para fazer parte da CPA também. Há oportunidades para professores de todo o país nessa empresa. E acreditem, vocês vão poder obter altíssimos lucros por fazerem parte da CPA. Tem aí um Insta da Luzia. A Luzia é a coordenadora da CPA. Bom, voltando ao assunto do INEP. O Robert, além de ser dono da CPA, também trabalha no INEP e foi ele quem abriu as portas da diretoria de acessibilidade para mim. Devo dizer que foi muito bem recebida e saí de lá com a sensação de dever cumprido, porque deixei claro meu posicionamento nesse exame admissional e obtive retorno positivo de amplas possibilidades das minhas reivindicações serem atendidas. Particularmente, eu acredito muito no potencial de pessoas com esquizofrenia, apesar dessa doença ser uma das mais estigmatizadas na sociedade. Um dos grandes exemplos a serem citados é a norte-americana Cecília, que é astrônoma e grande representante das pessoas que possuem esse transtorno. Através do Penn State, ela ajuda a empoderar alunos com esquizofrenia a cursarem faculdades e enfrentar os estigmas sociais. Outros grandes exemplos no mundo que não podem ser esquecidos, gente, são John Nash, ganhador do Nobel, teve sua vida retratada no filme Uma Mente Brilhante. Cito também o maravilhoso pintor Edward Munch, também conhecido por seu quadro mundialmente famoso intitulado de O Grito. Através dessas pessoas podemos ver que pessoas das mais estigmatizadas na sociedade são capazes de grandes feitos. Na contramão do que o professor do Thomas Edison fez, que foi a narrativa introdutória dessa apresentação, devemos ser professores inclusivos, compreensivos, estimuladores e acreditar no potencial singular de cada um dos nossos alunos. Afinal, como educadores, fazemos parte de uma rede que compõe uma fonte de apoio para discentes com suas múltiplas dificuldades a encarar e superar. É preciso entender que a escola é responsável por compreender as capacidades e as limitações, quebrar as algemas da discriminação, do preconceito e da homogeneidade das pessoas, percebendo que todos os sujeitos, com deficiência ou não, devem viver como seres capazes e ativos em uma sociedade.
Assim como nós, membros representativos da comunidade escolar, outras redes fazem parte também dessa fonte de apoio e são recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Dentre eles estão a família, os amigos, a sociedade, os profissionais de saúde, também instituições que estimulam a fé para a superação dos obstáculos tão difíceis a serem transpostos por pessoas com necessidades especiais. A partir do momento em que o quadrante de vida das pessoas com deficiência for plenamente preenchido através da ajuda da rede, gente, certamente elas serão capazes de obterem qualidade de vida, tanto na esfera social, quanto na esfera econômica e política. Não obstante, também serão capazes de assegurar o respeito aos seus direitos perante a sociedade, perante o Estado e perante o poder público. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência assegura que pessoas com deficiência desfrutem os mesmos direitos humanos de qualquer outra pessoa, pois elas são capazes, sim, de viverem suas vidas como cidadãos plenos, que podem dar contribuições valiosas à sociedade, se tiverem as mesmas oportunidades que os outros têm, com equidade. O artigo 24, que aborda a educação, é claro. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidade, os Estados partes assegurarão um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida. Contudo, não adianta apenas existirem leis. É necessário que se tenha uma visão ampla da realidade educacional do país. E apesar de falarmos em educação para todos, temos que analisar como essa educação vem acontecendo e se ela está realmente preparada para incluir a todos, sem deixar lacunas no que se refere a um trabalho para a diversidade. A Assembleia Governativa International Rehabilitation de Londres aprovou uma carta que foi redigida para o terceiro milênio, com a finalidade de garantir uma sociedade mais justa, com direitos e deveres iguais para toda a população. Nessa carta, encontra-se bastante claro que a meta de todas as nações precisa ser a de evoluir para sociedades que protejam os direitos das pessoas com deficiência, mediante o apoio ao pleno empoderamento e inclusão delas em todos os aspectos da vida. Além disso, também proclama-se que toda a humanidade entre em ação. Vou repetir, toda a humanidade entre em ação, pois essa responsabilidade não é somente dos governos, mas também de toda a sociedade. E o que nós, como sociedade, podemos fazer? Elenquei nesse slide algumas ações. Bora ler? União de grupos minoritários, cobrança de leis e políticas públicas, fiscalizações incisivas, combate ao capacitismo, derrubada da psicofobia, interação entre redes, estímulo à qualificação, retenção e desenvolvimento, palestras de conscientização. É nessa ação de palestras de conscientização que o CAPSME se encontra, promovendo apresentações que levam à reflexão e estímulo ao posicionamento. Criada especialmente para levar mensagens aos professores, alunos e atores de educação, nossa equipe tem como proposta principal falar sobre inclusão, falar sobre temas relacionados ao socioemocional. Nesse slide, eu tenho algumas fotos de uma palestra que foi apresentada em setembro e que teve como proposta falar sobre o combate ao suicídio e também a promoção da inclusão e promoção à cidadania. As formas de contato com a nossa equipe serão apresentadas no slide final. Caso você queira fazer contato conosco, basta nos contactar através dos meios que serão disponibilizados no final. Antes de encerrar, gostaria de voltar à nossa história inicial. Todos sabem quem foi Thomas Edison, obviamente, e suas invenções incríveis que transformaram nossa história. Trouxe aqui algumas dessas muitas contribuições para a humanidade. E também uma afirmativa de Thomas Edison. Ele disse: "Sou o resultado do que uma grande mulher quis fazer por mim." Então, professores de todo o país, meu desejo maior é que tenhamos na vida dos nossos alunos um papel representativo e o mais próximo possível da influência transformadora que a mãe de Thomas Edison teve em sua vida.
Para além dos paradigmas, acima de nossas cruéis pressuposições em torno de laudos, de impressões que tenhamos a respeito de alunos que fujam ao padrão limitador de nossa sociedade, que enxergamos em todos a riqueza da singularidade dentro de cada um. E ao enxergar isso, que possamos estimular, motivar, esperançar e fazê-los acreditar neles mesmos. E só assim, só dessa forma, teremos a chance do surgimento de novas Thomas Edison, John Nash, Edward Monk e Cecílias, para o bem da história da nossa humanidade. Enfim, meu muito obrigada. Deixo o meu Instagram e também o meu e-mail, caso vocês queiram fazer contato comigo para palestras e também para falar sobre a CPA, Comunidade Professor Autor. Realmente, muito obrigada e um forte abraço. Que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023? Estou falando das pós-graduações da Moonshot Educação. Nós temos 3 opções. Primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, uma pós que encaixa para professores de todos os níveis. A segunda é práticas inovadoras na educação infantil, voltado especificamente para esse público. E a terceira é voltada para gestores, o MBA em Gestão Estratégica de Escolas. Os QR Codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a Semana Pedagógica.